Glória a Deus, né? Jeremias capítulo de número 18, verso de número 1 em diante. Texto bastante conhecido do povo de Deus, né? Diz assim a palavra do nosso Deus, palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. O vaso, porém, que ele fazia de barro, quebrou-se em suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, né? Vamos para o verso 6, verso 5 quer dizer: então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, derribar e destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer a ela. No momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito, lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor: estou forjando um mal e projetando um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai vossos caminhos e vossas ações. Amém? Até aqui tá bom demais, né, irmãos? E se fosse, irmão, parar por aqui, não precisava mais nem pregar, porque eu creio que você já entendeu a mensagem, né? Tudo que foi falado no texto, eu creio que você já deu para entender aí o trabalhar de Deus. Deus está dizendo aqui: eu vou te forjar, eu vou trabalhar no teu coração. E o interessante, irmão, é que o nosso Deus, Ele sabe como trabalhar, meu filho. Ele sabe como moldar, Ele sabe como quebrar, Ele sabe como fazer trazer, Ele sabe como fazer a pessoa adorar, não da boca para fora, mas sim adorar em espírito e em verdade. Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele nos sonda. Ele conhece a mim, Ele conhece a você, Ele conhece a sua igreja. E nada passa despercebido aos seus olhos. Ele olha para Israel, ele vê que aquela adoração não é verdadeira.
aquela adoração é falsa, ele vê que o seu povo está se afastando, está se esfriando da sua presença. Ele vê que Israel está caindo. Caindo da onde, pastor? Caindo da graça, meu filho. Está sem graça mesmo. Está caindo da graça, está sem graça. Não é mais aquela mesma pessoa, não é mais aquela mesma nação fervorosa. Ou seja, está deixando a desejar. E é isso, querido, que nós temos que atentar para estas coisas, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele trabalha de uma forma sutil. Ele vem com uma sutileza que você não percebe o que está acontecendo à tua volta. E muitas das vezes você pensa, você acha, está tudo bem na tua vida. Não está. Eu estou indo para a igreja, está tudo tranquilo. E às vezes não está, né? Às vezes o inimigo está trabalhando de uma maneira que você não está nem conseguindo enxergar, perceber, detectar a ação do diabo. Quer ver um exemplo? Na vida de Pedro. Pedro, logo outra, foi revelado, né, pelo Espírito Santo de Deus. Ele revelou, ele confessou a quem? Jesus Cristo de Nazaré. Segundo a pergunta de Jesus, o que dizem que eu sou? Muitos ficaram calados, mas Pedro vai dizer: eu tenho uma resposta, Senhor. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Salvador, tu és o nosso Redentor. Jesus diz: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi coisa da carne, meu irmão. Porque a carne não vai revelar isso. Mas isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que revela, que mostra, que diz quem Jesus é na nossa vida. Jesus é o nosso Salvador. Mas aí você vai ver logo mais na frente algo acontecendo. A mesma boca que confessou Jesus, o diabo sutilmente estava usando. E Jesus, querido, que tem um discernimento, que entende, que sabe, que conhece, ele vai detectar, ele vai saber, né? Porque Pedro vai dizer: Senhor, não deixa esse negócio acontecer, repreende esse negócio, não é de Deus, isso é coisa do diabo. Você vai se crucificar, você vai matar, você vai passar por isso. O Senhor não merece isso. Realmente ele não merecia, quem merecia era nós, mas ele veio para isso. Aí Jesus observa assim: eu estou te vendo aí, rapaz. Tu está querendo me enganar, né, Satanás? Tu está usando a boca desse homem, tu está usando a boca dessa mulher. Muitas das vezes, irmão, o diabo está usando a boca de pessoas e ela não está percebendo que é o diabo que está usando a boca dela. O diabo está sutilmente trabalhando. E a gente está achando que está cheio do Espírito Santo, a gente está achando que está cheio de Deus. E às vezes o inimigo está entrando devagarzinho, usando os nossos lábios, usando a nossa boca. O inimigo está entrando devagar e você não está percebendo o trabalhar do inimigo aí. Mas Jesus percebe. Jesus, ele vê. Jesus discerniu aquilo ali. Isso aqui é coisa do diabo, né? Tu está usando a boca de Pedro, né? Tu está usando, né? Mas vai dizer: para trás de mim, Satanás. Sai da boca dele. Sai da vida dele, sai da mente dele. Sai da casa dele. Sai do ministério dele. Aleluia, porque muitas das vezes, se você não perceber, o diabo está entrando no teu ministério, o diabo está entrando na tua casa, o diabo está entrando na tua vida, e você, por falta de discernimento, você não está entendendo, não está percebendo isso acontecer. O inimigo entrou em Israel, ele entrou em Jerusalém, em Israel. O povo estava como? O povo estava desapercebidos. E assim acontece dentro da igreja. Muitas pessoas desapercebidas. Muitas pessoas que muitas das vezes, querido, em vez de vir para adorar, ele vem para observar. Aí já deu uma brechinha para o inimigo bem aí.
Aí vem para cá para observar, vem para cá para conversar, vem para cá, querido, para fazer qualquer coisa, menos adorar o Todo-Poderoso. Não está percebendo. É tempo de despertar. Você está entendendo aí, irmãos? Deus está falando aqui. Eu estou sentindo Deus falar. Aleluia. A pessoa não está percebendo. Muitas das vezes as pessoas, eu vou ler a Bíblia hoje não, deixa amanhã eu leio. Depois eu leio. Hoje eu não vou para a igreja, eu vou deixar para ir amanhã, vou deixar para ir depois. Hoje eu não estou com vontade, hoje eu não estou com disposição. O inimigo está minando as tuas forças e você não está percebendo. Hoje eu não vou para o monte porque hoje vai chover, então vou deixar para um outro dia. E você, sem perceber, vai perdendo as forças. Daqui a pouco não dá vontade de vir mais para a igreja. Daqui a pouco não dá mais vontade de orar. Daqui a pouco não dá mais vontade de ler a Bíblia. Daqui a pouco não dá mais de congregar. Não dá mais de nada. Você caiu. Caiu da graça. Caiu da graça de Deus. Sem perceber, o inimigo vai entrando devagar, vai ganhando força, e você vai perdendo as suas forças. Sem perceber, você está se afastando de Deus. Sem perceber, você está se esfriando na fé. Sem perceber, você não é mais aquela pessoa como você era outrora. Fervorosa, cheia de ousadia, cheia de autoridade. Sem perceber, você está fraco. Você se encontra fraco na fé. É assim que é o trabalhar do inimigo. Ele não vai chegar de uma vez para te espantar, para te derrubar. O inimigo, ele sabe como trabalhar, irmão. Ele sabe como agir, né? Tem pessoas que ele cria uma situação, e aquela situação que ele cria sobre aquela pessoa vai motivar aquela pessoa a buscar mais, a ser mais fervorosa, a subir mais um monte. Vai motivar aquela pessoa, clama mais ao Senhor. Mas tem pessoas que não é assim. Tem pessoas que quando vem uma situação, aquela pessoa desanima, se abate, se entristece, deixa de orar, deixa de vir para a igreja. Tem pessoas que o diabo sabe como trabalhar. Esse aqui eu vou trabalhar desse jeito, que é para não espantar ele. Quando ele menos esperar, já não está mais nem pisando na igreja. Já não está mais nem vindo na igreja. Eu vou trabalhar assim na mente dela, no coração dele. Eu vou trabalhar assim, desse jeito, devagarzinho, para não espantar. Quando se espanta, o irmão não vem mais. A irmã não vem mais. A irmã saiu. A irmã desistiu. Deixou de congregar. Deixou de orar. Deixou de adorar o Senhor. Aos pouquinhos o diabo vai trabalhando e a pessoa não vai percebendo o trabalhar do inimigo. Devagarzinho o diabo vai ganhando força, vai tirando as tuas forças devagarzinho. Hoje eu não vou. E às vezes ele cria situações. Tem situação, irmão, que eu fico com tanta raiva que dá vontade de eu subir um monte e orar. Hoje mesmo eu já estou com vontade de orar, mas não estou com raiva não, viu? Até com vontade mesmo, né? Eu fui agora à tarde, fui debaixo de chuva, foi uma bênção de Deus, fui com os irmãos, mas eu acho que eu ainda não orei como eu queria orar, ainda não me saciei, entendeu? E eu quero me saciar. Eu quero mais de Deus, eu estou precisando, eu estou querendo, né? Fui à tarde, mas eu fui com os irmãos, fui com um propósito, nós oramos lá, foi bênção de Deus, Deus trabalhou ali grandemente, fomos na chuva. Mas antes de eu trazer a palavra, o Espírito Santo já estava me trabalhando no meu coração. Eu preciso subir mais um pouquinho, buscar mais um pouco, porque parece que ainda não transbordou, ainda não me satisfez ainda. Eu estou querendo um pouquinho mais ainda, estou precisando. Você está entendendo? Aleluia! Então tem coisas na nossa vida que acontecem e a gente não percebe. E isso tudo estava acontecendo diante de Israel aos olhos do povo, e o povo não estava percebendo. Tem pessoas que às vezes, irmãos, recebem a bênção, recebem o milagre,
e deixa de vir adorar a Deus, deixa de vir servir ao Senhor. Por quê? Por conta da bênção. E a gente viu isso aqui no texto, depois a gente vai comentar isso aqui. E tem pessoas que é o contrário, né? Não recebeu, deixou de vir. E outra já recebeu, deixou de vir também. Você está entendendo, irmãos? Dá para entender esse negócio? Se recebe, deixa de vir. Se não recebe, também deixa de vir. Sabe? Então tem circunstâncias que o inimigo vai trabalhar. Ele conhece o teu coração, ele sabe, ele te sonda. Deus, ele sabe dos teus desejos, dos teus propósitos. Ele sabe que se te abençoar, você vai sair. Ele sabe que se você te dar poder, você vai se afastar. Você vai ser uma pessoa soberba, altiva, ignorante. Senão eu vou segurar bem aqui um pouquinho, porque eu não preciso forjar ele. Eu preciso trabalhar no coração dele. Porque se eu der poder, se eu prosperar a vida dele, se eu começar a mudar a situação, ele vai deixar de me servir, de me adorar. E tem aquele outro, querido, que Deus diz: eu não posso abençoar esse aqui agora, eu não posso mudar esse aqui agora, porque ele conhece o meu e o teu coração. Ele nos conhece, ele sabe todas as coisas, queridos. É por isso que às vezes tem coisa que não aconteceu, porque Deus, ele sabe que se acontecer, você se desvia, você se afasta, você se perde. Israel começou a ser abençoado, começou a prosperar e começou a se perder. Se perdeu os sacerdotes, se perdeu os profetas, se perdeu os reis, se perdeu toda a nação de Israel. Mas Deus vai levantar Jeremias, né? Para mostrar para o povo, para dar visão para o povo, para trazer o povo à presença, para despertar o povo, para o povo acordar, para o povo se voltar para Deus. O povo estava, querido, se afastando a cada dia do Senhor. E Deus, querido, antes de qualquer coisa, ele avisa, ele alerta, ele adverte. E Jeremias foi o profeta para advertir o povo: olha, vai acontecer isso aqui. Se você não mudar, se você não se voltar para Deus, Deus vai fazer isso, vai fechar essa porta, Deus vai colocar a doença, Deus vai levantar o inimigo. Se você não se voltar para Deus, o negócio vai ficar ruim para ti e para você. E Jeremias estava pregando, era isso mesmo, para a nação, querido. Porque a nação estava afastada do Senhor, corrompida, desviada. E Deus não queria perder a nação. É Deus que abre a porta, é Deus que fecha a porta, é Deus que exalta, é Deus que abate, é Deus que mata, é Deus que dá vida. Tudo está no controle de Deus. É por isso, querido, que ele está falando aqui. Aleluia. Né? Ele está dizendo: se eu fizer isso e fizer aquilo, querido, vai acontecer. Mas se você se arrepender e se voltar para mim, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou mudar a situação, né? Porque foi o que a gente leu bem aqui. Aleluia. Se está na nação contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu intentava fazer. No momento em que eu falar de um agente, de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Deus disse assim: eu quero te abençoar, mas se você não ouvir a minha palavra, eu vou tirar. Eu vou trazer o mal, mas se você se arrepender, o mal não vai acontecer. É isso que Deus está falando, querido.
E é isso que Deus quer de nós, da sua igreja, que nós venhamos atentar para a sua palavra, porque Deus, Ele está falando, como eu já disse aqui, é Ele que abate e é Ele que exalta, é Ele que abre a porta e é Ele que fecha a porta. E Ele diz: eu vou forjar esse povo. Sabe para quê? Para não se perder. Sabe para quê? Para se voltar para mim. Porque Deus não quer perder você. E como é que Deus faz, pastor? Irmão, Ele prepara a Babilônia. Há uma Babilônia esperando aí. Eu não sei por quem, né? Mas eu creio que aqui, em nome de Jesus, ninguém vai para lá, viu, meu filho? Você está ouvindo aqui a voz de quem? É de Deus, não é minha não, viu? Isso aqui é palavra de Deus. E isso aqui aconteceu com Israel, com Jerusalém. Porque Jerusalém não atentou para o seu Deus, para as palavras do Senhor, ditas pelo profeta Jeremias. O profeta das lágrimas, o profeta denominado como chorão. Porque Deus deu a visão para ele. Deus mostrou para ele: olha, meu filho, é isso que vai acontecer com esse povo se eles não se arrepender, se eles não se voltar para mim de verdade, procurar me servir, não de fachada, não de aparência, não da boca para fora. Fala para eles, diz para esse povo, irmão, não era um povo qualquer não. É um povo obstinado, é um povo de coração duro. E Deus sabe trabalhar e forjar coração duro, meu irmão. Meu Deus, mistério. Deus sabe trabalhar coração duro. Não tem aquele coração duro? Eu não vou para a igreja, eu não quero saber de Deus. Aí Deus diz assim: tu não quer não, né? Pois deixa que eu vou preparar aqui uma Babilônia. Vou preparar aqui um negocinho para você, que você vai voltar-se para mim. Você vai lembrar-se de mim. Você vai clamar pelo meu nome. Você vai pedir o meu socorro. Ô glória! Irmão, quando Deus joga a isca, já foi. Jogou o anzol. Pegou, meu irmão. Deus assim, está aqui. Eu quero ver para onde é que tu vai. Ou seja, eu estou no controle da tua vida. A tua mão está na mão do oleiro. A tua vida está na mão do oleiro. É o que ele diz: ó, desce a casa do oleiro. Muitas das vezes a pessoa não entende, né? Não entende a situação que ela está vivendo, que ela está passando, a crise conjugal, financeira, a crise espiritual. Muitas das vezes a pessoa não está entendendo o processo, o trabalhar de Deus na sua vida. A pessoa não está entendendo. Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que essa luta? Por que essa prova? É Deus te forjando. Sabe para quê, meu filho? Para não te perder. Para não te perder. Deixa Deus te forjar. Suporta esse processo. Suporta essa situação, querido. Não murmura, não reclama, mas simplesmente adora o Todo-Poderoso. Glorifica o teu Deus. Oh, glória a Jesus. Ele vai dizer: desce para onde? Para a casa do oleiro. Muitas vezes você está na casa do oleiro, mas não está entendendo. Você está aqui. A igreja, casa de Deus. Jeremias foi para a casa do oleiro. Mas o interessante é que Jeremias não mexia com esse trabalho. Ele não trabalhava, ele não sabia mexer com essas coisas, com barro, com essas coisas, não tinha nada a ver com ele. Ele era profeta, né? Ele estudou para ser sacerdote. Tem coisas que você não vai entender, né? Tem coisas que você não vai entender, não vai saber, não vai discernir. Deus levou para lá. Talvez tem pessoas aqui que não estão entendendo. Eu não estou gostando desse negócio.
Para que esse glória? Para que o pastor grita demais? Para que tudo isso? Não está entendendo nada. Não sabe de nada. E aqui Deus vai levar ele para lá, para a casa do oleiro. Ele não vai entender nada. Ele não sabe de nada. Ele não sabe porque ele não trabalha com nada disso. Mas lá Deus vai falar com ele. Através daquela situação, Deus vai falar profundamente ao seu coração. E tem situações que você está passando, você não está entendendo, mas Deus está falando profundamente contigo. Deus levou ele para lá porque Deus queria revelar algo para ele, ao coração dele. Deus estava falando para ele: Jeremias, assim é o meu povo, assim é a minha nação. É como esse vaso na mão desse oleiro, que ele estava moldando, trabalhando, lapidando, forjando ali, moldando. Porque Deus, ele trabalha assim, irmãos. Você está aqui na casa de Deus e aqui você está ganhando forma, ele está te moldando. Às vezes tem coisinha que você, deixa eu dar uma batidinha aqui, que aqui ele está meio muito saliente para esse lado aqui. Está saliente demais. Deixa eu dar uma lapadinha aqui, pá. Imprensar um pouquinho para poder ganhar uma forma. Para ver se fica certinho, alinhado. Você vai ganhando forma. Deus olha assim e diz: não, isso aqui está muito, deixa eu dar uma lixada aqui nele aqui, que esse vaso está muito cascarento. Aí dá aquela aleluia, para ficar bem macio. Oh glória, está uma benção. Então tem processos que a gente passa, mas tudo isso é o trabalhar de Deus na nossa vida, querido. Porque o nosso Deus só quer o melhor para mim e para você. Só quer o melhor para nós. Ele não quer o mal, não deseja. Mas para isso nós temos que obedecer a sua palavra. Só então Deus vai começar a falar com ele. A Bíblia nos diz que Deus fala conosco através da sua palavra. Deus pode falar conosco através de uma circunstância, através de uma situação. E através dessa situação Deus estava falando com Jeremias. Eu não sei qual é a situação, a circunstância que Deus vai falar contigo. Eu não sei qual é a circunstância. Eu não sei qual é a situação que o meu Deus vai falar ao teu coração. Deus fala através, querido, da natureza, o maremoto, o terremoto. Deus fala através de um leito, de uma enfermidade. Oh, aleluia. Deus fala através, querido, até mesmo da crise financeira. Eu queria ouvir Deus falar. Eu fiquei assim: Jesus, fala comigo aí, porque eu quero saber se esse negócio aqui é dos Deus ou é do diabo. Eu queria saber se esse negócio aqui, dessa capoeira aqui, que eu jogo as pernas para um lado e para o outro, e essas músicas aí, saber se esse negócio é do Senhor mesmo, se é o cão que está no meio desse negócio. Eu estava lá em São Luís do Maranhão, irmãos, e lá em São Luís a academia era lotada, não tinha nem espaço, irmão. Cheio de gente, o círculo militar, lá de São Luís do Maranhão, da Polícia Militar de São Luís. Terminei com 10 alunos. 10 alunos só. E os 10 alunos, bolsista. Era aqueles que voavam, dava cambalhota, jogava as pernas, que fazia a presepada toda, que atraía o povo, que chamava os que traía alunos. Você está entendendo? Terminei com 10. E aí, como é que eu pago conta? Como é que eu vou pagar as coisas? Como é que eu vou comer? Pagar o aluguel? Como é que eu ia me manter? Não tinha mais dinheiro. Aí minha mãe me sustentava, que lá mandava um dinheirozinho para mim. Eu falei assim: eu vou me embora daqui, que o negócio está ruim. Vou voltar pro meu Piauí, pra minha Teresina, porque o negócio lá, a capoeira tá bombando, tá pegando lá. Eu voltei pra cá com aquela expectativa. Cheguei aqui, o negócio era ruim também, tava tudo travado. Falei: rapaz, o negócio aqui também tá ruim também. Falei: misericórdia, né? Porque eu não era crente, né? Não dizia misericórdia, não tava aprendendo ainda, né? Falei: rapaz, mas vou insistindo.
rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou agora para a Suíça. Né? Me leva para a Suíça, que lá eu vou ganhar dinheiro, vou enriquecer. Lá é cultura brasileira, lá é valorizado. Melhor do que aqui. Cheguei lá, meu irmão, o negócio não é como você imagina, não é como tu pensa. As pessoas que moram lá, querido, um bocado, não todos, né? Quem já está legalizado fica tranquilo, mas não vai viver de capoeira nenhuma. Vai viver de um favor aqui, de outro favor ali, limpa o restaurante, capina não sei aonde, vai jardinar, sabe, vai lavar prato, vai fazer um bocado de coisa aqui para poder fazer as economias. E muitos já com passaporte já vencido e a polícia caçando. Se eu vou viver isso aqui, Deus me livre. Ficar escondido da polícia, não dá para mim esse negócio aqui não. Né? Agora, o que é que eu quero falar, querido? Eu quero dizer que tudo isso é Deus falando. Eu não orei, eu não pedi. Você está querendo ouvir o quê? Você está querendo Deus falar contigo? Meu filho, sai desse negócio. Meu filho, esse negócio não é para você. Que sai desse relacionamento. Sai dessa vida. Meu filho, eu não te quero. Você está querendo Deus falar contigo literalmente? Deus não vai falar contigo assim. Deus vai falar através das circunstâncias de algumas situações. E você tem que se tocar e ouvir a voz de Deus. É Deus falando, é Deus bradando nos teus ouvidos. Só assim eu vim entender que era Deus. Era o Deus falando no meu coração. Tu não orou? Né? Para me falar contigo, para me tirar desse negócio, se é ou não é, eu tô te mostrando aí tudo. Tu não está querendo ver, tu não está querendo enxergar. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que perceber o trabalhar de Deus, porque Deus está querendo falar alguma coisa contigo, através de alguma situação que tu está passando. E muitas das vezes a pessoa está desapercebida. Irmão, eu vim entender isso depois de um tempinho, viu? Vou mentir não. Não foi na hora não. Eu estava insistindo. Eu estava ali perseverando. Eu estava naquela expectativa de que aquele negócio ali. Aí só depois de um bom tempo foi que a ficha caiu. E aí, meu filho, a ficha já caiu também aí? Já caiu a ficha para você? Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a porta fecha. Às vezes é doença, uma enfermidade. Às vezes, querido, acontece algo na nossa vida, a gente não sabe o que é, mas é Deus falando. É Deus falando. Deus primeiramente falou pela boca do profeta. Primeiramente Ele vai falar através da sua palavra. Depois da sua palavra Ele vai falar através das circunstâncias. E cabe nós discernir, entender. Só então eu entendi. Depois que eu entendi, eu saí. Rapaz, isso aqui não dá para mim mesmo não, viu? Eu já estou entendendo que depois daquela oração bem simples, pequenininha, o negócio ficou bem estreitinho para mim. É Deus falando. Desce a casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo. Então eu quero, desce, porque Deus quer falar com você, quer mostrar algo do seu trabalhar, da sua vida. Ele desceu e lá ele não estava entendendo, só estava vendo um homem trabalhar, fazendo alguma coisa, mas logo depois veio a luz, iluminou ele. Deus trouxe a luz a ele. Deus trouxe o entendimento. Por que ele estava ali? Por que daquela situação? O porquê. E aqui Deus vai explicar tudo nesse texto, nesse contexto todo. Fala para o meu povo, fala para Israel, né? Se converter, mudar, se voltar para mim, né? Foi no versículo de número 11, né, que a gente leu aqui. Estou forjando um mal e projetando um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai vossos caminhos e vossas ações. É isso que Deus quer de mim
e de você. Que nós a cada dia venhamos melhorar. Melhorar. Na nossa conduta, nas nossas palavras, né? Na nossa vida cristã, né? Para que nenhum deste mal aconteça sobre nós. Para que nós não sejamos presa do diabo, do inimigo, cativos na Babilônia. Porque se você parar para observar, a gente sabe qual foi o fim desse povo aqui. Esse povo aqui, infelizmente, por não ouvir, por não entender, por não discernir, terminaram na Babilônia. Não era projeto de Deus, mas pela dureza do coração desse povo, infelizmente, terminaram lá. Mas Deus não quer isso. Deus, ele diz, olha, eu estou forjando, mas se você mudar, se você me buscar de verdade, se você parar, né, de fazer o que não me agrada, com certeza, querido, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou te dar paz, eu vou te trazer alegria. Aleluia! Eu serei na tua vida. Aleluia! O vaso está na mão do oleiro. Ele faz o que ele quer. E diz que ele está moldando e o vaso fez o que? Quebrou. Mas quebrou na mão do oleiro. E quantos vasos, meu irmão, estão assim, na mão do oleiro? Né? E Deus, ele quer encher o vaso, mas o vaso está trincado. Não é mais a mesma pessoa. Não está mais o mesmo espírito. Deus quer encher esse vaso até transbordar. Mas ele vai derramando, vai derramando. Está aqui na igreja, Deus está trabalhando, Deus está falando, está derramando um azeite, mas sai vazio. Porque o vaso está trincado. O vaso está rachado. Né? Não prega mais, não canta mais, não absorve mais nada. Está completamente trincado, querido. E ele quer moldar a sua igreja. Amém, querido?